Amém? Vamos nesta noite nos debruçar na gloriosa e bendita palavra do Senhor que se encontra aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Nós estudamos na quarta passada e nas quartas anteriores. Você que está em casa está convidado conosco a abrir a sua Bíblia. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses, pois ali estava tendo um grande ensinamento de heresias, aos quais eles estavam colocando os anjos para serem adorados, e o apóstolo Paulo, que não plantou esta igreja, não esteve ali presencialmente, mas sendo visitado por Epáfras, seu cooperador, e ali não se há certeza se Epáfras estava preso ou se Epáfras visitou o apóstolo Paulo. Certo é que o apóstolo Paulo, ouvindo Epáfras, ele escreve essa carta de encorajamento, exorta e aponta os deveres dos cristãos. Em certa parte, ela é uma carta parecidíssima com a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e na onde nós iremos estudar nesta noite, que é do versículo 18 para frente, os deveres domésticos. E aqui Paulo ele não está nos colocando se a gente pode escolher ou não cumprir esses deveres. Ele está nos passando como nós, como cristãos, e como os colossenses que viviam outrora servindo vários deuses, tendo uma vida, eles não eram monogâmicos, eles tinham vários parceiros sexuais. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui a condição de um cristão, e ele diz assim para os Colossenses, capítulo 4, versículo 18, 3, versículo 18: Vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro
e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Até aqui. Se Deus nos der graça, nós ultrapassaremos. Então o apóstolo Paulo, ele traz na carta, no seu capítulo de número 3 e no versículo 18, como que uma família precisa se portar, se comportar, e ele diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, capítulo 3, versículo 18, como convém no Senhor. Irmãos, nós estamos a alguns dias de se votar uma lei. Talvez seja uma das últimas vezes que a gente possa ler esse versículo sem ser preso, porque está para votar uma lei do racismo, e dentro dessa lei do racismo vai entrar misoginia. E dentro desta lei, se ela for aprovada, se nós lermos esse texto que eu acabei de ler, a prisão é de 2 a 5 anos, sem direito à fiança. É assim que o nosso Brasil está marchando nesses últimos dias. Às vezes as pessoas ficam tristes quando a gente fala de política. O presidente Trump falou uma frase importante, se não foi hoje, foi ontem. Se os cristãos não entrarem na política, a política vai acabar com os cristãos. Por quê? Eu sou da geração que rádio era pecado. Depois a igreja foi e evangelizou através do rádio. Aí a televisão era pecado. Depois a igreja veio e evangelizou através da televisão. Tudo é do diabo. Rádio, televisão, política. E os cristãos, mal orientados pelos pastores anteriores, foram sempre deixando na mão dos outros. E cá estamos nós aí, com essa armadilha, para que, ao ler um texto desse, talvez você não ouviu dizer isso ainda, mas isso está para acontecer, se essa lei for aprovada, a leitura desse texto, eu vou ser preso, só por ler. Exatamente. Então, irmãos, eu falo isso porque a gente sabe que se nós deixarmos de lado, os nossos direitos serão ceifados. E se nós não brigarmos pelo nosso direito, quem vai lutar? Então, certo é que tudo foi pecado, bateria era do Satanás, isso aqui, ó. Guitarra era do Satanás. Qualquer instrumento que desse um negocinho mais alto era do Satanás. E a gente sabe que isso nunca foi verdade, mas isso foi ensinado. E nós temos uma cultura totalmente errada sobre muitas coisas que nem na Bíblia estão. E, infelizmente. Então, voltando para o texto, só para contextualizar os irmãos aqui pé, que está aí a política aí, com quem está à frente aí, né? Não preciso falar nome. Está desse jeito aí. Mas o que Paulo estava trazendo para a igreja de Colossenses? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Paulo já havia dito isso em Efésios. E agora ele está trazendo, e se uma palavra se repete é porque tem muita importância. E se nós temos 2 versículos, nós temos base para uma doutrina. Odile, pega aí para mim um dos livros aí, pode ser o seu mesmo. A caixa está ali atrás, ó. Então, se nós temos 2 versículos, nós temos uma doutrina. Nós estamos estudando na nossa igreja, na teologia. Vamos entrar dia 27 no Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. O escritor desse livro é Meyer Pearman. Eu comprei o primeiro meu dele em 2001. O segundo não me lembro quando foi, porque eu esqueci de anotar no livro. E comprei hoje o terceiro meu, porque agora ele ficou com uma capa do jeito que eu gosto de ler. Capa não, as páginas amarelas. Creme, né? Cor creme. Mas aqui está de maneira
sucinta, porque nós temos outros livros de teologia sistemática com mais de 1000 páginas. Aqui são 400 e poucas que a gente vai aprender as doutrinas da Bíblia. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não sabem a doutrina da Bíblia. A doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo. Então, há muitas doutrinas a serem aprendidas. E quando a Bíblia diz a mulher estar sujeita, não é ela ser um capacho. Nem o homem tem a condição de fazer da mulher um capacho. Jamais. A mulher foi pega dos ossos da costela de Adão. Por que não pegou do osso do pé? Para o homem não pisar nela. Mas por que Deus não pegou também do osso da cabeça? A mulher não está superior ao homem. Ela está como a sua ajudadora. Os braços protegem as costelas. Qualquer coisa que forem bater aqui, você vai pôr os braços na frente. Então o homem é aquele que protege a mulher. O homem é aquele que ama a mulher. Então a mulher ela precisa estar sujeita, ou seja, estar ali entendendo que o marido é superior, mas o marido não é superior para gritar, para bater, para forçar, para nada. A mulher está ali como uma ajudadora, uma adjutora, ajudando, aconselhando e o homem ouvindo. Você já viu o casamento que a mulher fala assim, ó, eu te avisei. Né, Marcão? Eu te avisei. Não, Álvaro? Eu te avisei. Não, Antônio? Eu te avisei. Então, as mulheres, elas são as nossas ajudadoras. E Paulo está aqui colocando a mulher em honra no casamento. Imagina esses maridos aí, de Colosso, que tinham vários deuses, eles tinham uma vida sexual com qualquer mulher. Fazia parte da cultura dos gregos. E Paulo está trazendo um ensinamento. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Essa sujeição, ela leva tudo que uma vida de casal é necessário ter. A Dilian, ela é minha irmã em Cristo. Eu a respeito como uma cristã. Mas a Dilian também é minha esposa. Então nós precisamos ter uma vida íntima. Senão daqui a pouco nós estamos dois irmãos que mal se beija no rosto. Vida de casado tem que ter beijo na boca. O beijo na boca parece óbvio, mas eu preciso dizer isso como um ensinador. O beijo na boca é o que deixa acesa a chama da vida íntima. E não pode ser selinho. Crente não vive de... Crente, casal, cristão, não vive de selinho. Selinho O beijo de um crente na boca, ele precisa durar pelo menos 6 segundos. Você está achando rápido, mas conta 6 segundos aí. Agora, quanto tempo você não dá um beijo de 6 segundos? Mas quando era namorado, parecia dentista, não largava da boca da namorada, ou da noiva, ou do noivo. Gente, o povo que beija é namorado, né? Depois que casa, parece que vive em extinção o beijo. Sai para lá, coisa do mal, né? E, na verdade, a vida íntima. E aqui o apóstolo Paulo está tratando dos assuntos, e vocês vão ver a lista, cada um no seu lugar. Então, a vida de sujeição. Sujeição não é pisar na esposa e nem usar ela como um pinico. A esposa não é um pinico. Então, estais sujeitas, elas precisam, cumprindo a palavra de Deus, sujeita aos vossos próprios maridos. Mas destaco, a mulher não é um tapete e nem um pinico. Como convém no... Olha aí, a sujeição, Paulo diz, como convém no Senhor. Depois agora Paulo vai falar com os homens, ó. Vós, maridos, amai as vossas esposas. Já falei várias vezes que a língua grega ela é muito rica, porque ela define muito melhor do que a língua portuguesa. Por exemplo, você pode dizer, eu amo a Bíblia. Você pode dizer, eu amo a água. Você pode dizer, eu amo a igreja. Você pode dizer, eu amo minha esposa, eu amo o meu marido, eu amo minha casa.
É tudo a mesma palavra. Aí a gente que tem que ir entendendo que amor é esse. A língua grega, 4 palavras, ela distingue o amor. O amor para com Deus, agapau, ou ágape. Amor de casal é o eros, que é o amor erótico. Aí depois tem o amor storge e o amor filéu. Cada um distingue para que é aquele amor. Se eu disser, eu eros Adilian, então é o amor erótico de esposa. Quando eu vou falar para Deus que eu amo a Deus, eu vou dizer, eu ágape, agapau, eu tenho o amor a Deus. Então estou definindo o amor. O interessante é que na língua grega, no texto original que nós estamos debruçando, o apóstolo Paulo ele usa a palavra amai, ele não está falando eros. Vós marido, eros a vossa esposa. Não. Curiosamente, ele está mostrando qual é o amor que nós maridos temos que ter com as nossas esposas. No original grego está escrito amor agapau. Ou seja, aquele amor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ali, em João 3,16, está escrito ágape, agapau. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse versículo o apóstolo Paulo está falando para nós, maridos, amar as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. O nosso amor para com a nossa esposa, ele deve ser um amor sacrificial. Lá em Efésios nós vemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo com a igreja é o ágape. Então nós precisamos, como maridos, respeitar nossas esposas, honrar nossas esposas, nós precisamos amar nossas esposas, e não ao contrário, irritar contra elas. Então, a orientação que Paulo está trazendo entre as mulheres e os maridos é uma vida de casal que esteja num padrão ao qual Deus aprova. E não como a cultura que eles estavam tendo antes de serem cristãos, como eles tinham na cidade de Colossos. Aí o apóstolo Paulo, quando ele fala, não vos irriteis contra elas, em cima do irriteis, você pode escrever, não seja duro com a sua esposa. Duro. Por quê? Que casamento que aguenta alguém que só tenha dureza? Mulher até gosta de homem firme, mas não do homem ao qual, por exemplo, Abigail na Bíblia tinha um marido, Nabal, que ele era um homem duro. E ela livrou ele da morte, porque Davi chegou lá para matar ele, ela falou, não mata não, deixa ele ir. Então nós precisamos, como maridos cristãos, ter uma mente, um coração, de acordo com o que a Bíblia nos aponta para sermos. Agora o apóstolo Paulo, no próximo versículo, ele vai falar com os filhos. Qual é a posição que o filho deve ter? E essa é uma posição que a bênção do Senhor está sobre quem vive essa condição. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Eu creio que os filhos dos colossenses eram igual aos filhos dos crentes na geração de hoje. Você tem noção do que é os nossos filhos na escola? Eu tenho visto algumas reclamações que os filhos dos crentes é pior do que os filhos dos não crentes. É isso, Mônica? Não sei. A gente tem essa informação porque a gente tem contato com o pessoal de dentro da Secretaria da Educação. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a serem obedientes em tudo aos pais, em tudo. A Bíblia diz para honrar pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias sobre a face da terra.
E o apóstolo Paulo ele está orientando: os filhos obedeçam em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nesses 54 anos de vida, pastoreando 30 e pouco deles, 24 anos? Não, 34 anos já. Não, 24. Pastoreando 24 anos já, eu tenho visto muitos pais que os filhos não obedeceram eles e o preço foi alto. O preço foi a própria vida. Não tem um preço mais caro que a própria vida. Eu aconselhava os pais trazerem seus filhos, isso tem quase uns 18 anos atrás, Dilian? 15? 18, né? Que eu falava: olha, o presídio está do lado de lá da rua. E era desse jeito, o presídio era como se fosse o condomínio. E eu falava: traz os seus filhos aqui para você não ir visitar eles ali, ó. Aí o pior que isso aconteceu, o filho dele foi morto pelo pessoal do crime. Então, nós precisamos trazer os nossos filhos para a casa do Senhor e orientá-los. Olha, seja obediente. Eu sou da geração que eu ia para o culto quando criança. Eu conto meu tempo de convertido, 21 anos. Antes disso, só eu sei como é que o filho que eu era e o quanto eu apanhava. Às vezes eu amarrava o cabelo das irmãs, a cadeira era de madeira, e dava um nó. Quando a irmã ia levantar, imagina. Imagina, eu já estava pastoreando quando uma irmã foi lá visitar a igreja nossa, e ela ficou dizendo: você era o capeta, ela, no púlpito com o microfone falando que eu era o capeta. E ó, minha mãe aqui em mim, ó, chegava em casa, apanhava que nem gente grande, como dizem aí. Então, aí a gente veio aprendendo a não ser mais assim, né? Vinha no culto, ela beliscava assim: misericórdia, fica quieto, não fica andando. Tinha um irmão que chamava Irmão Santo, ele era diácono. Esse dedão dele aqui era dessa largura. O dedão. Aquele dedão veio na minha orelha não sei quantas vezes. Imagina um diácono puxar a orelha de um filho de um crente. Vai ser despedaçado lá fora. Mas naquela época, a mãe dava a ordem: pode puxar a orelha. Então, nós somos aprendendo a obedecer de uma maneira ou de outra. E o apóstolo Paulo ensina que os filhos precisam obedecer o pai em tudo. Em tudo. Porque isso nos livra de muitas ciladas, de muitas dificuldades, de muitos problemas. Quantos filhos desobedecem o pai e descem para a praia? E sobe deitado. O que é subir deitado? Sobe num carro de funerária. Assim, ó. Porque pai falou não vai e a pessoa foi. Eu me lembro de uma história em que estava indo um carro cheio de jovens para a praia e passaram na última casa, a menina ia junto. Aí a mãe falou: vão com Deus. Alguém do carro falou: só se ele for no porta-mala, porque o carro está cheio. Esse carro bateu. Morreram todos que estavam dentro. No porta-mala tinha uma caixa de ovo. Nenhum ovo se quebrou. Parece que porque alguém disse: só se ele for no porta-mala. Nós somos dependentes da proteção de Deus. Se alguém diz Deus abençoe, você pode dizer assim: oh glória, estou abençoado. Agora alguém disse vão com Deus, não, só se ele for no porta-mala. Então nós precisamos obedecer nossos pais, porque tem coisas que a gente não sabe, que a gente não viveu e a gente acha que os pais é quadrado, que não sabe nada. E a gente desobedece e depois o preço é caro. Então o apóstolo Paulo aqui, ele repetindo pela segunda vez essa mesma frase que escreveu em Efésios 5, 25, 28 e 33, volta a se repetir aqui. Depois no versículo 21, o apóstolo Paulo vai falar para os pais, ó: agora vós pais, mãe e pai, pai e mãe, não irriteis a vossos filhos. Então nós precisamos criar os nossos filhos de uma maneira inteligente, com sabedoria. Como é que você pode irritar um filho? Uma coisa que acontece a gente nem percebe: favoritismo. Você entende que
na família de Jacó teve um favoritismo? Jacó era crente. Jacó teve filho de crente. Mas ele favorecia um dos filhos a mais do que os outros. E porque ele tinha uma blusa colorida, os irmãos odiavam ele. O que os irmãos fizeram? Venderam ele para se livrar dele. Então existem coisas na Bíblia que a gente precisa olhar com uma lupa, dando maior atenção. Como é que você vai irritar seu filho? Favorecendo o outro. Eu estou no meio de duas irmãs. Eu sei como foi a minha infância. E você sabe como foi a sua. Não vou nem para falar, para erguer a mão, porque vai dar briga, né? Mas cada um sabe quem foi mais favorecido na família. E Paulo ensina. Mas, infelizmente, a gente é da geração que é só vitória. Receba vitória. E cadê os pastores ensinando uma verdade dessa? Para ensinar os filhos a serem filhos. Então, vós pais, não irritei a vossos filhos. Essa é uma das irritações. Existem várias. Mas é só para você ter noção do que a Bíblia ensina e a gente parece que nem estava escrito na Bíblia coisas de como educar os nossos filhos. Deu para um, dá para o outro. Elogiou um, elogia o outro. Em casa, às vezes, apanhava um e apanhava o outro. Até com 23 anos. Precisou, couro. A lei aí, vocês sabem como é que está a lei, né? Mas os filhos são meus. Eu educo do jeito que a Bíblia orienta e do jeito que eu fui educado. Não sou ladrão, não sou bandido, não frequento nenhuma organização ou desorganização do crime. Eu sirvo a Deus desde os 21 anos. E vejo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas a referência tem que ser a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Para que não percam o ânimo. Para que não percam o ânimo. Agora vai falar com os empregados. Vós servos. Aí na época eram os escravos. Por isso o nome bonito, polido e brilhante, servos. Assim como trazendo para o nosso tempo, para aplicar na nossa vida, os empregados, vós servos. Obedecei em tudo aos vossos, porque tinha escravo que não obedecia. E você tem uma carta que Paulo escreveu justamente por causa de um escravo que trapaceou o seu patrão. E aquilo deu muito mal. Mas não é um assunto para falar agora, vai estar nos versículos daqui a pouco. Então, vós, empregados, obedecei em tudo vossos senhores, segundo a carne, segundo a vida secular. Eu já fui empregado dentro de uma indústria. E nós precisamos, sendo empregados, funcionários, obedecer às ordens que nos é dada. Nós estamos vendendo o nosso trabalho, nosso tempo. O que nós temos de mais precioso é tempo. E ali, se alguém nos pede alguma coisa, fulano, pega essa garrafa. E você é o cara da garrafa. Põe essa garrafa aqui. Você vai lá, sim, senhor. Volta ela. Mas estava ali, você pediu para pôr aqui. Ele falou para voltar? Volta ela ali. Hoje eu sou empregado de quem chega na minha loja. Todo mundo me vê como patrão, mas eu vejo todo mundo que chega lá como meu patrão, e eu como empregado. Então eu me coloco como empregado. Preciso que tira isso, preciso que tira aquilo, troca aí, quanto custa isso, tal, e a gente faz o serviço, o trabalho. Estou vendendo meu tempo, estou vendendo material, e a pessoa está comprando, e assim nós negociamos. Mas independente quando eu fui empregado ou hoje sendo patrão, mas na minha mente hoje eu continuo sendo empregado. Para o cliente eu sou patrão, mas ele não sabe que ele é que é meu patrão, porque quem paga o meu salário? O cliente. Se ele paga, então ele é o patrão. E aí a Bíblia nos ensina,
obedecer em tudo vossos senhores segundo a carne, segundo a vida secular. Esse em tudo é até o ponto que não fira a palavra de Deus. Eu não vou estar lá na minha loja e a pessoa dizer assim: André, já que você está aqui para servir, você não gostaria de comprar uma graminha aqui de cocaína e dar uma cheiradinha? Tão bom, rapaz. Opa, aí feriu a palavra de Deus. Aí eu vou dizer não. Não. Agora, desde que eu sei que eu vou servir sem que eu fira a palavra de Deus, eu preciso obedecer o que está na Bíblia. Não servindo só na aparência. Às vezes a pessoa está ali fingindo. E nós precisamos, como cristão, e isso acontece em muitas empresas. A gente finge que trabalha e os outros fingem que acredita e fala assim, depois diz que é crente. Deu para entender ou não? Então nós precisamos, dentro do nosso trabalho que está sendo vendido, nosso tempo, não servir de aparência. Sabe por quê? Olha lá, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, respeitando a Deus, temendo a Deus. Ou seja, Deus, quando eu estou trabalhando, Ele está vendo se eu estou fazendo o serviço no carro de alguém, se eu estou fingindo lá, se eu estou trapaceando. Além de eu ter o cliente meu como meu patrão, eu sei que Deus é aquele que está olhando para o que eu estou fazendo. E muitas pessoas dentro da igreja, seja qual função que for, sempre acham que Deus não está olhando. Porque a gente não vê a Deus, Deus talvez não esteja olhando. Mas Deus é aquele que está olhando todas as coisas e tudo está sendo registrado no livro de Deus. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia do acerto de conta, vão se abrir os livros. Um dos livros que vai ser aberto é a Bíblia, outro livro é o da vida, o livro das ações, o livro dos pensamentos e o livro de tudo que você falou. A Bíblia fala livro para você entender que tem um registro. Aí, essa pessoa já recebeu a Jesus? Não. Então por isso que o nome dela não está no livro da vida? Por isso. O que essa pessoa falou? A vida inteira ele falou isso. Brrr. O que ele pensou? A vida inteira ele pensou isso. Brrr. E o livro das ações? A vida inteira ele fez isso. Imagina, a pessoa não vai ter como se excusar, não vai ter como dar desculpa. Mas isso não fiz. Porque quando for aberto esses livros, é como se colocar a sua vida num telão. Não vai ter como você mentir. Aí vai receber a condenação, vai para o lago de fogo e enxofre. Por isso que a Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo no momento que você recebe a Ele como Salvador. Você é mergulhado no corpo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que há um só batismo. Que muitos confundem, já batizei aqui, não posso lá, o batismo lá não serviu para cá. Enfim, quando o texto diz lá em Marcos que Ele nos batiza com o Espírito Santo e depois com fogo. Como que é o batismo com fogo? Ele é mal interpretado. As pessoas acham que quando a pessoa rodopeia, pula, dá cambota, isso aí foi o batismo com fogo, com potencial. Não. O Jesus que te batiza no corpo do Espírito Santo, ele tem poder para te batizar no lago de fogo. Por quê? Porque o contexto diz, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na sua mão a pá, e limpará com ela a eira. E vai separar a palha do trigo. Como é que você usa a pá? Você joga para cima aquele trigo que foi batido com a pá, você joga, ali passa vento, por isso que chama uma eira, a palha é carregada pelo vento. Aí o texto diz que a palha vai ser queimada no fogo. Então o fogo nesse contexto é juízo. Então nós não podemos servir aos homens como só na aparência, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Nós precisamos ter dentro de nós o temor, não só dentro da igreja, mas aonde nós convivemos, ter temor a Deus.
Você imagina o sapato que está no seu pé. Olhe para o seu pé aí e veja o sapato que está aí. Esse sapato tem defeito ou não? Você acha que tem ou não? Um pé é exatamente igualzinho ao outro? São parecidos. A roupa que você está é a melhor roupa mesmo? Esse pano é o melhor mesmo? Imagine como que o mundo seria outro se todo mundo, quando fizesse algum trabalho, tivesse isso na mente deles e no coração deles. Imagine a pessoa que fez o seu calçado que está no seu pé, dizendo que, assim, eu tenho que fazer o melhor porque eu temo a Deus. Imagine, nós iríamos ter melhores sapatos, melhores carros, melhores poltronas. Essas poltronas eu sei os defeitos delas. Por que eu sei? Porque a maioria eu montei e eu olho uma, olho outra e consigo ver uma está assim, outra está assim, outra está assim. Não é porque montou errado. Onde você põe o parafuso, o furo já está pronto. Quem fez lá na fábrica é que não teve o capricho de obedecer temendo a Deus. Então, tudo nessa terra seria da melhor qualidade se as pessoas vivessem o que a Bíblia nos orienta a viver. Fazendo com simplicidade de coração. Fala a verdade, a mãe, quando chega no final de semana, os filhos falam, eu quero macarronada. Será que as mães que estão aqui faz de qualquer jeito ou faz no capricho? Aí depois ela escuta assim, nossa, a comida hoje está boa, hein? Ela fala, eu fiz com todo carinho. Não é não? Quantas macarronadas que a irmã Eliane já fez? Muitas. E ela gosta do macarrão. Macarronada. E quando elogiam, o que a senhora fala? Eu fiz com carinho, eu fiz com amor. Então, assim como a gente faz com amor e carinho para a nossa família, a Bíblia está nos ensinando, nós empregados, obedecer em tudo vossos senhores, segundo a vida cotidiana, a carne, não servindo só na aparência. Eu lembro de quando eu tinha 14 anos, eu estava dentro de uma fábrica chamada Polimec, recém-formado do Senai, como eletricista de manutenção. E aí eu lembrava que assim, você é um adolescente. Aí eu via que daqui a pouco uma pessoa que estava conversando numa rodinha, eu e mais 2 ou 3, a pessoa já olhava uma vassoura e pegava a vassoura e saia varrendo. Porque ele tinha visto antes de nós o patrão vindo. Ou seja, eu estou trabalhando, os 2 ou 3 aí estão aí batendo papo. E aí eu fui aprendendo essa malícia ruim e vendo que a pessoa estava fazendo só na aparência. Só quando o patrão chegava. Esses dias eu vi uma cena, falei até com a irmã Lúcia. Não vou falar qual órgão da prefeitura, porque eu posso me complicar. Mas eu vi o pessoal passando todos os sinais vermelhos. Daqui a pouco aquele pessoal viu um carro oficial da prefeitura. Voltaram tudo. Falei, logo deve ser o chefe, né? Porque o pessoal estava indo para trocar o serviço. E aí eles voltaram, do jeito que estava indo, voltou correndo outra vez. E eu achei que o negócio era só de aparência. Porque a hora que viu um carro oficial, perna para quem tem. Então nós não podemos servir de aparência. Esse é o conselho de Paulo para os funcionários, CLT ou público. Mas o que ele diz aqui, no versículo 23? E tudo quanto fizerdes. É alguma coisa ou é tudo? Tudo não é tudo? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Você imagina se eu chegar aqui, dar pá virada e estou pregando nada que é de Deus, desrespeitando vocês? Olha o versículo que vem de encontro com a minha vida. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o... Aí vocês lembram da macarronada da irmã Eliane, que ela fazia de todo o coração, e todas as mães que estão aqui, né? Naturalmente. De todo o coração, como se fosse para quem?
Então, se todos esses sapatos que estão nos seus pés, que um é parecido com o outro, fosse feito como se fosse para Deus, você acha que seria feito de qualquer jeito? Então, você já imaginou quanto o Evangelho melhoraria a vida sobre a face da terra, se todos os funcionários fossem cristãos e estivessem trabalhando como se fosse para o... É a Bíblia que está falando. Eu prego isso para os meus clientes. Eles falam, 6 horas da tarde, André, você está me tratando como se eu fosse o primeiro cliente. Eu falo, é isso que eu busco. Tratar o primeiro e o último da mesma forma. Da mesma forma. Quantas vezes que eu já cheguei em alguma loja que a pessoa fechou na minha cara a porta, eu falei, mas só estou precisando do negócio aí. Fecha 6 horas. E às vezes já fiquei até 8 horas da noite, 9 horas, 10 horas. Já abri a loja dia 24 de dezembro. A pessoa, André, vou sair com o carro. Eu falei, agora, vamos lá. Estou como servindo ao Senhor. Esse versículo mora dentro de mim já faz muito tempo. Como se fosse ao Senhor. E não aos homens. Eu falo isso para eles. Eu falo, está na Bíblia, os crentes não vivem porque os pastores não ensinam, os crentes não vivem porque às vezes não lê a Bíblia. Mas isso é uma vida cristã. É essas coisas que agradam a Deus. Não é se você usa ou não uma pulseira, um brinco, um colar. E quantos de nós crescemos no pulso que é essas coisas que agradam a Deus? E você acho que nunca ouviu essa pregação. Quem já ouviu essa pregação? Ergue a mão. Pouca gente. Não está na Bíblia? Mas essas coisas não dão ibope. Mas são essas coisas que agradam a Deus. Por isso Paulo está ensinando a igreja de Colossos. Versículo 24. Sabendo, olha isso agora, vocês sabem, ele fala para aquela igreja, sabendo que recebereis do Senhor. Então, se você faz como se fosse para Deus, você vai receber algo de Deus, porque você está honrando a quem? A Deus. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Esse galardão da herança, ele traz a ideia de salvação. Sabendo que recebereis do Senhor, você não faz isso para ser salvo, mas porque você é salvo, você faz isso. Nenhuma obra salva ninguém. Como foi ensinado há muitos anos, tem que usar saia para ir para o céu. Se cortar o cabelo, não vai para o céu. Se pintar, não vai para o céu. Se pintar a unha, não vai para o céu. Se usar brinco, não vai para o céu. Não! Aqui a Bíblia diz que porque nós somos cristãos, respeitamos a Deus, fazemos como se fosse para Ele, nós vamos receber dele. A gente já sabe que vai receber de Deus o galardão da herança, ou seja, a salvação. Porque a Cristo o Senhor servis. Eu não faço tudo essas coisas para eu ser salvo. Nada eu posso fazer na minha vida que complete ou pague a minha salvação. Jamais. Sua salvação foi paga pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Foi lá que foi pago o preço dos nossos pecados. E aí, porque nós somos salvos, porque somos salvos, a gente, agora eu sou outro. Eu preciso melhorar, mudar, eu preciso crescer na fé, na graça, no conhecimento. Então Paulo diz, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas olha o que Paulo vai falar agora. Ele está orientando a fazer o bem. Próximo versículo diz, mas quem fizer agravo, e esse agravo ele traz a ideia, mas quem prejudicar alguém, mas quem cometer injustiça com alguém, irmãos, as pessoas estão plantando de tudo por aí. E nós falamos esses dias aí, na última quarta, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele permite nós plantar o que nós quiser, porque Ele é bom. Só que Ele é tão justo, que a gente só colhe o que a gente plantou. Então a Bíblia diz, quem fizer agravo, injustiça, quem prejudicar alguém, receberá o quê?
o que ele plantou. Lei da semeadura. Quem fizer agravo, quem fizer injustiça, quem prejudicar, receberá a injustiça ou aquilo que prejudicou do que fez. Pois não há acepção de... Não adianta eu pensar que eu vou prejudicar alguém e eu sou o alecrim dourado. Ou eu sou a última bolacha do... Deus não faz acepção, não. Com Deus... Ele é aquele que dá a paga a cada um. O pagamento a cada um. Então, eu preciso fazer sempre o bem, porque eu estou fazendo para o Senhor. Porque nós somos salvos em Cristo, como se fosse para Cristo. Mas também, se fizermos o agravo, receberemos o agravo. Agora vai para o capítulo 4, mas o assunto é o mesmo. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que quando muda o capítulo, mudou a conversa. Não, a conversa continua. Agora ele vai falar dos patrões. Os senhores aqui, escreve na sua Bíblia, os patrão. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos ou escravos, ou na nossa cultura, os empregados, sabendo que também tendes um Senhor. Ou seja, ali está falando vós, senhores. Mas não é porque nós somos patrão, no meu caso, que eu não precise praticar justiça com o funcionário. Eu já tive. E a gente respeitava. Um era cristão e o outro não. Eram dois jovens. Então nós precisamos entender que nós, como patrão, aqueles que são, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos... Ou seja, nós não somos o topo, nós somos parte do contexto. O Senhor, que é o Senhor dos escravos, dos empregados, também é Senhor dos senhores e patrões. Então, Paulo orienta que a gente tenha um posicionamento cristão, sabendo que sobre nós temos um Senhor. E aí Paulo, ele exorta que a igreja construísse uma vida de oração. E ele diz assim: perseverai em oração. Perseverai. Ou seja, permanecer. Irmãos, é tão difícil as pessoas permanecerem na oração. Às vezes elas oram uma vez, 2, 5, 10 e desistem de orar sobre aquele assunto. E nós devemos perseverar na oração. Eu tive um pai em que ele era um homem bastante rude, não todo o tempo, mas algum tempo, que ele chegava a apontar a arma para minha mãe, falando que ela ia na igreja atrás de homem, e atrás da igreja, atrás de pastor. E aquela mulher orou 10, 15, 20, 30 anos. Aí eu comecei a orar com ela quando eu me converti. E orei muitos anos ao lado dela pela conversão do meu pai. Até um dia que ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E eu tive a honra de batizá-lo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no quintal de nossa casa. Ele estava acamado, ele ficou 7 anos na cama, e ele partiu com Jesus. Então aquela mulher é um grande exemplo na minha vida de perseverança. Com tudo que meu pai fez, ela nunca deixou de orar pela vida dele. Policial ele era, já teve em várias trocas de tiros. Uma das trocas foi com 4 bandidos com espingarda 12. Quem não sabe é aquela que tem uma bocona dessa grossura.
de 2 canos, e ele, à procura deles no canavial, e quando ele identificou, ele falou: parado, é polícia. Aí o cara engatou lá a 12 e deu 2 tiros. E ele devolveu os tiros. E aí ele trouxe os cartuchos para casa, que ele não acreditou que ele não foi acertado. Um dos cartuchos eu tenho até hoje. Mas eu sei que não foi sorte. Eu sei que foi Deus. Sobre a vida daquele homem, tinha uma mulher e os filhos em casa orando. Então não desista de orar pelos seus familiares. Jamais. Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós vemos que Daniel ficou impedido de ter a resposta da sua oração. E quando ela chegou com aquele anjo mensageiro, Gabriel, ele falou: desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Aleluia! Então a sua oração sobre sua vida, sua família, seus filhos, ela está diante de Deus. Eu sei que o meu sogro partiu, mas eu sei que as orações daquele homem sobre a meu respeito estão diante de Deus. E esses dias eu estava pensando, quanto ele orou pela minha vida. Quanto ele orou. Então a gente entende que as orações são ouvidas por Deus. Persevere, permaneça orando. Mas bispo, estou cansado, já orei 20 anos. Ore mais 20. Que você morra orando, mas não deixe de falar com Deus. A Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. No tempo de Deus Ele responde e o nome dele é glorificado. Não deixa de orar. Hoje foi o sorteio, o telefone não tocou até agora. Eu já falei com o moço: olha, você é o único que pode interromper o culto lá, hein? Se tocar o telefone, já sei que eu seja, vou atender. Por quê? Porque nós estamos orando. Se não foi esse mês, não vou nem ficar 1 milímetro triste com Deus. A obra é dele, é para a glória dele, e o que eu tenho que fazer é orar, e nós todos juntos orarmos e esperarmos o tempo dele. No tempo dele vai acontecer. Você fala assim: e aí, como é que você fica com o dono do imóvel? Eu vou ser franco, eu sinto vergonha. Mas estou no tempo de Deus. No tempo dele, ele vai fazer uma grande obra e o nome dele vai ser glorificado. Então, assim, a gente precisa viver isso daí. Vamos orando. A gente faz jejum, a gente ora. O moço que eu indiquei o consórcio já foi contemplado, ele nem queria ser contemplado. O dia que ele me falou isso, eu falei: o Otem, você nem queria. Amém? Tudo está nas mãos de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então persevere em oração. O apóstolo Paulo está orientando que aquela igreja perseverasse em oração, velando nela com ação, com gratidão. Deus, se não aconteceu agora, glória ao teu nome, glória a Deus. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar batendo, nós vamos continuar pedindo, nós vamos continuar procurando. Porque o que procura, encontra, o que bate, abre, e o que pede, recebe. Então nós não precisamos desesperar, nós precisamos permanecer e perseverar em oração e velando com ação de graça. Não pode ser aquele crente que ora e depois murmura, ora e depois dá um chute no pinico. Olha, coisa que você não pode, já aconteceu na nossa infância, era pisar no pinico no dia de manhã. Porque alguém tinha usado ele à noite. Quem já usou o pinico, levanta a mão. Deixa eu ver aqui se eu sou... Aí, ó. Olha quanta gente usou pinico aqui que vocês não sabem. É assim ou não é? Se a pessoa não enfiasse ele embaixo da cama, nós já levantava e pisava nele. Já aconteceu com alguém aqui? Já lá, ó. Tá vendo? A Eliane, não, Eliane. Você nunca usou o pinico? Já usou? Nunca. Às vezes não é nem dentro, às vezes nós resvalava com o pé e ele virava assim. E você joga? Não. Não é brinquedo não, né?
Versículo 3 diz assim: orando também juntamente por nós. Aí Paulo ele pede oração. Irmãos, parece que o bispo não precisa que os irmãos orem, mas pensa, o Paulo, que era Paulo, eu não sou nem a unha do pé do Paulo, e ele fala assim, ó, orando também juntamente por... Irmãos, a minha oração por vocês e a oração de vocês por mim é o que faz as mãos de Deus se estender sobre a vida de todos nós. E ela é uma proteção diária, sabia? A oração de ontem valeu para ontem. A oração de hoje vai valer para hoje. A oração de amanhã vai valer para amanhã. Não, então, não valeu nada que orei ontem? Valeu, está lá na presença de Deus. Mas Jesus ensinou a gente a orar pelo dia que você vive. Está lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada... Entendeu? É daí que a gente entende que está valendo aquele dia. Deus te deu o pão ontem, sim ou sim? Deus já te deu uma parte do pão hoje, ainda você quer a janta, sim ou não? E amanhã a gente vai orar, dá o pão de amanhã, mas nós vamos orar amanhã. Então, orando, e Paulo precisa da oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E eu preciso que vocês orem, Deus, usa a boca do nosso bispo. Coloca naquela boca a resposta que eu preciso ouvir. Às vezes Deus não põe nem na minha boca. Uma criança no culto chega em você e fala alguma coisa de Deus. É Ele. Ele usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Mas nós todos precisamos orar uns para os outros. Assim como Paulo precisava, eu preciso que vocês orem. Para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. Jesus estava oculto até Ele nascer. Jesus estava oculto até Ele chegar aos 30 anos. Quando Ele chega aos 30 anos, Ele chama 12 discípulos. Quando Ele chega aos 30 anos, Ele começa a evangelizar. Aí aquilo que estava oculto foi revelado. Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus, que trouxe o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, Paulo diz, para falarmos do mistério, daquilo que estava escondido, de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, essa é uma carta das prisões que Paulo esteve. Ele estava preso, e ali ele estava escrevendo a carta. Epáfras, se não estava o visitando, a gente não tem certeza teologicamente, possivelmente Epáfras estava preso com Paulo também. E vocês vão ver que no final da carta, quem vai ler essa carta para aquela igreja é o Tíquico. Dá uma adiantadinha no versículo 7, por favor. Olha lá, ó. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu... Então, a responsabilidade era do Tíquico, que também estava lá, e eu acho que visitando, trouxe a carta para ler. Por isso que a gente não tem certeza se o Epáfras estava visitando ou estava preso. Não sei. Voltando para o versículo 4, para que o manifeste como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia que ele precisava das orações da igreja para que ele pudesse ali, com muita clareza e direção do Espírito Santo, falar sobre a salvação, falar sobre o Cristo Salvador, o Cristo que veio salvar as nossas almas. E no versículo 5 ele orienta, andai com sabedoria. Irmãos, andar com sabedoria, para os que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, aproveite as oportunidades. A palavra remir o tempo, escreve em cima dela aí, ó, aproveitando as oportunidades. Então a gente precisa andar com sabedoria para com os que estão de fora.
aproveitando as oportunidades. Tem uma oportunidade, fale de Jesus na oportunidade. Sabe? Na oportunidade. Você vê que ali dá para falar de Jesus, pá, fala dele. A gente já participou de reuniões familiares em que quando nós entrávamos num assunto de Jesus, as pessoas saíam da mesa. Aí você vai entendendo, opa, nós falou aqui, a oportunidade talvez não fosse essa. Mas independente, ouviram falar de Jesus. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. E no versículo 6, Paulo diz: a vossa palavra seja sempre... Agora ele vai orientar como que a gente precisa falar desse Jesus. Com uma palavra agradável. Nós falarmos aqui para vocês sobre inferno, isso é um assunto cotidiano de quem é cristão. Agora você abordar a pessoa que não é cristã, você vai para o inferno? Isso é agradável? Se Deus der para falar, vai e fale. Mas Paulo está ensinando como é que a gente deve abordar. Com uma palavra agradável. Quando Paulo estava numa cidade que tinha uma infinidade de deuses, será que ele foi agradável? Vocês se lembram o que ele falou? Ele falou: vejo que vocês são muito religiosos. Só tinha santo estátua para todo lado. Imagina se ele chega assim: vejo que vocês são muito idólatra. Vai tudo para o inferno. Olha a sabedoria que Paulo teve. E também vi que entre os deuses, eles tinha mais ídolo do que gente na cidade. Preste atenção nessa informação. Tinha mais ídolo do que gente. Paulo conseguiu ver um ídolo lá, uma estátua, que estava assim: ao Deus desconhecido. Ó a categoria do Paulo. Vejo que vocês são muito religiosos. E tem um aqui que chama Deus desconhecido. Eu vim falar desse aqui. Porque eles tinham tão medo de ofender os deuses que eles falaram: vamos deixar uma estátua, um altar, porque vai que tem um Deus que nós esqueceu e ele não vai ficar bravo com nós, porque pelo menos nós disse, é o Deus desconhecido, nós só não sabíamos o seu nome, mas está aqui a sua estátua. A minha avó que falava estátua. Ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou: vim falar exatamente desse Deus para vocês não conhecem ele. Eu vim trazer a oportunidade de vocês conhecerem esse Deus desconhecido. Ele chegou com uma palavra agradável. Temperada com sal. Irmãos, alguém já errou o tempero com sal aí? Já, né? Alguém comeu o negócio? Quando passa muito, não tem nem como comer, não é? Dizem que se pôr umas batatas, ameniza, que ela puxa o sal, né? Esse é o segredo da culinária aí que a gente mais ou menos sabe. Se a sua palavra for muito salgada, ela passa, né? Não pode ser insípido, sem sabor, mas não pode passar o sabor. Então Paulo diz: a vossa palavra seja sempre temperada com... Ninguém pode ir lá no saleiro, pegar o sal assim, ó, para pôr no arroz. A não ser que a panela é desse tamanho, né? Mas você tem que ir com calma, né? Melhor você pôr depois do que você passar. Então, nós cristãos temos que ter uma palavra agradável, temperada com sal. Você acredita que eu já fui visitar crente, que crente me xingou de palavrão? Acho que não é crente, não. Ou deve ser crente. É. Não deve ser filho de Deus, mas... já tive esse dissabor na minha vida. Será que estava passado com sal? Será que estava agradável? Será que se eu xingasse a pessoa na mesma altura, ela ia ficar bem? Eu nem aumentei meu tom de voz. A direita estava junto. Aumentei. Por quê? Porque não sabe a Bíblia, né? É aqueles crentes que não sabem nem ser crente, se diz que é crente. Quando vê a pessoa é desagradável, ela é salgada. E o texto diz: para que saibais como vos convém responder a cada... E aí? Como que nós respondemos a cada pessoa? Será que convém com palavrão? Com desrespeito? Então, no versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro,
Olha esse homem aqui. E conservo no Senhor vos fará saber o meu. Você vê que Paulo está dando aqui o nome da pessoa e a qualidade que ela tem? Preste atenção nisso. O qual vos enviei. Quem está enviando Tíquico sou eu, Paulo, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo. Esse Onésimo, ele era um escravo fugitivo que roubou o senhor dele. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemon, por isso que existe a carta de Filemon. O apóstolo Paulo está orientando que Filemon recebesse Onésimo, porque o Onésimo estava preso com Paulo. Ele era um escravo fugitivo, acabou sendo preso e recebeu a Jesus, se tornou um cristão. E Paulo agora está pedindo aqui, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Então, esse Onésimo, naturalmente, ele era de Colosso. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aí Paulo dá um outro nome agora, Aristarco, o nome do seu próximo filho, se você gostou. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Esse Marcos aqui, ele abandonou Paulo e Barnabé numa viagem, segundo os estudiosos. Parece que Paulo ficou com algum medo de adentrar dentro da mata selvagem, porque Paulo não ficava só na costa do mar. Paulo chegava e queria entrar dentro lá da onde tinha as cidades. E ali parece, segundo o que eu aprendi com meus professores, a malária atacava forte, uma espécie de malária. E parece que Marcos abandonou eles. E depois você vai ver na carta de Paulo, ele pedindo para que Marcos fosse enviado até ele, porque era muito útil. Então, o Paulo diz aqui, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Foi na casa desse Marcos que foi feita a ceia que Jesus ceiou e saiu para o Monte das Oliveiras. Foi na casa desse Marcos aí. Marcos, isso, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Então ele está dando qualidades para cada um daqueles que ele está enviando. Se ele for ter convosco, recebei-o. Se o Marcos chegar aí, recebe ele. Ele é um dos nossos obreiros. Recebei-o. Depois Paulo diz no versículo 11, e Jesus, chamado justo, é o que a gente sempre fala aqui, o nome Jesus era comum naquela época, assim como hoje é o nome José, João, sobrenome Silva, sobrenome Santos, é um nome comum, e Jesus não era um nome único, só tinha ele com esse nome. Jesus na língua portuguesa, né? Jesus. Lá na língua grega não existe J. Jeová não é o nome correto de Deus, é para a gente entender na língua portuguesa. É Yahvé, do que a gente acha que é. Falei acho que quarta passada. Então os cristãos judeus, que era esse caso do Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, por isso que a gente sabe que é um cristão judeu, porque eles vieram da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores. Aí Paulo está aqui credenciando quem de fato é cooperador. São esses os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras. Epáfras era o responsável pela igreja de Colossos. E ele estava com Paulo. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. Servo de Cristo, combatente sempre por vós em orações. Irmãos, é o que a gente fala, a igreja precisa orar por nós e nós orar pela igreja. Eu coloco a compra na mesa da minha casa, eu oro agradecendo a Deus por ter aquele pão e por Ele nunca deixar faltar, e oro por cada um de vocês para não faltar o pão sobre a mesa de vocês. Então nós precisamos uns orar pelos outros. E aqui Paulo mostra que o Epáfras era combatente em orações. Por quem? Pelos irmãos de Colossos.
para que vos conserveis firmes. A oração de Epáfras: Senhor, mantém eles firmes, não deixa eles soltar a mão, não. Firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras tinha nas suas orações que a igreja continuasse firme, perfeita e consumados, usados na vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Ou seja, Paulo via o zelo que Epáfras tinha pela igreja de Colossos. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Irmãos, as cidades elas tinham mais ou menos ali de 12 a 14 quilômetros de distância uma da outra. Por isso que Paulo, quando escreve essa carta, ele pede para ser lida em Laodiceia e também em Hierápolis. Por quê? Porque ali era um triângulo, é como você dizer assim, ó, Sumaré, Hortolândia e Campinas. Está tudo interligado. Então, Paulo, ele fala aqui que dá testemunho de Epáfras. E aí ele diz aqui: saúda-vos Lucas. Quem que é o Lucas aqui? É o médico, companheiro de Paulo. É o que escreveu Lucas, mas também escreveu Atos dos Apóstolos. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Todo mundo tem o elogio, não tem? Aí ele fala: e Demas. Você percebeu que todo mundo tem um elogio no nome? Se a gente ler a carta, você vai achar que o Demas é crente, né? Sim ou não? Não. Só que era um desviado, por isso que Paulo nem toca no nome dele. Vamos rapidamente, segundo Timóteo 4:10. Vamos ver quem que é o Demas. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz: porque Demas, olha ele de novo aí, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, e Tito para Dalmácia. Você percebe, voltando agora para Colossenses, capítulo de número 4, e versículo de número 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E ó, ponto final. Aí Paulo vai dizer agora: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Naquela época, as igrejas não eram como nós em termos de local de adoração. As igrejas eram nas casas. Então, as pessoas abriam a porta das suas casas para que ali pessoas se reunissem e adorassem ao Senhor. Por isso que Paulo está aqui falando de ninfa e a igreja que estava em sua casa. Versículo 16: e quando esta epístola ou esta carta tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. Ó, leiam aí em Colossos, depois vocês leiam em Laodiceia, e a tudo que veio de Laodiceia, lede-as vós também. Então essa carta nós não temos. Mas alguma carta foi para Laodiceia, que depois deveria ser lida em Colossos. Versículo 17: e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste para que o... De verdade, não se tem certeza se Paulo está chamando a atenção, está admoestando, que é chamar a atenção, ou se Paulo está apenas dizendo: ó, cumpre lá a chamada que você sabe que você tem. Não consigo dizer para vocês, e a gente pode perguntar isso quando chegar no céu: Senhor, era chamada de atenção ou era só um lembrete? Dizei a Arquipo, ou Arquipo, atenta, toma nota para o ministério que recebeste. Olhando para o lado que ele estava sendo negligente com a chamada dele, e às vezes nós negligenciamos a chamada que Deus tem na nossa vida. Hoje eu aconselhei um pastor na loja, falei para ele: o senhor tem que se posicionar. O senhor precisa se posicionar. Não é Deus vai dando as coisas de mão beijada para nós, não. Domingo nós falamos sobre um personagem da Bíblia, que ele tinha o que na mão? Vocês se lembram?
Hã? Ele tinha um aguilhão. O nome dele era Sangar. E ele se posicionou, ele sendo um juiz, ele se posicionou com aquele equipamento de tocar boi. E ele ali matou 600 filisteus. Então, muitas das vezes da nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Não podemos negligenciar. Então, talvez aqui no caso de Arquipo aí, ele estava negligenciando. E Paulo está dizendo, atenta para o ministério que recebeste. Não é só porque Deus nos chamou, que nós pode sentar, bom, no tempo de Deus tudo vai acontecer. Não. Deus nos chamou. E eu tenho essa convicção do dia que eu recebi a Jesus para pastorear. A Dilian, ela dizia, não quero casar com pastor, quero casar com músico. Falei, então minha filha, eu não vou conseguir cantar nunca. Não vou ser músico nunca. Eu tenho em casa uma viola, daquelas de 10 cordas. Só sei dar a nota Mi. A nota Mi você só bate assim, aqui você nem precisa pôr a mão. Bateu as 10 cordas, ela dá o Mi, sozinha. Só sei essa nota dela. Falei, Dilian, não vai dar certo. Ela, não, porque já sofri demais. Meu pai é pastor, sofri a vida inteira. Filha de pastor. Aí chegou um pastor que nem ouviu nós, já chegou apontando o dedo para ela e falou assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Falei, vai. Gostou? E com aquela convicção nós estamos aqui. Porque eu não negligenciei o meu chamado. Eu me posicionei, me coloquei, estudei e Deus fez acontecer. E aqui parece que o Arquipo estava negligenciando com o chamado que Deus tinha na vida dele. Versículo, para que o cumpras, né? Cumprir o ministério. Paulo diz que ele combateu o bom e ele acabou a carreira. Irmãos, chamada de Deus não é até ali. Chamada de Deus é até o fim. Chamada de Deus é até quando ele fala, agora você vem para mim. Parou aí, agora você vem aqui. É a chamada dele, do que Deus te chamou. Cumpre o teu ministério. 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Aí Paulo aqui está encerrando a carta, dizendo que é ele, com a letra dele. Saudação da minha. Acredite ou não, tinha gente que escrevia a carta e assinava como se fosse Paulo. Imagina os rolos que dava. E aqui Paulo está aqui, ó, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos o estudo da carta aos Colossenses, ao qual Paulo estava colocando que Jesus era o cabeça da igreja e não os anjos. Jesus criou os anjos para o adorarem e não ao contrário. Então, Paulo ele trouxe essa palavra direcionada e também direciona através da palavra o viver cristão, o posicionamento dos maridos, o posicionamento das esposas, advertência sobre as falsas doutrinas, sobre alguns pecados que nós tratamos, e ele encerra a carta. Quarta que vem, querendo Deus, se ele nos der a oportunidade, estaremos estudando a primeira carta aos Tessalonicenses, que deve ter sido escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Cristo morre lá no ano 33, 34. Não sabemos exatamente o ano, mas essa carta ela é escrita por volta de 50, 51, 52, e ela tem 5 capítulos e 89 versículos. E te convido para vir na próxima quarta estudar essa palavra, você que está em casa, assistindo no YouTube. Quarta que vem estaremos dando continuidade a essa carta maravilhosa, que ela é dividida do capítulo 1 até o capítulo 3, celebração de fidelidade. Paulo celebra a fidelidade dos tessalônicos. E do capítulo 4 e 5, ele
traz o desafio de crescer. O desafio para que os tessalonicenses crescessem. Quarta que vem vamos dar a introdução sobre essa carta e maiores informações. Amém? Vamos orar? Vamos de pé? Vamos agradecer a Deus por esta palavra e por tudo que Ele tem feito na sua vida e através da sua vida. Feche comigo seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nesse tempo precioso de estudo da palavra, ao qual nós aprendemos acerca dos colossenses, aprendemos como devemos nos comportar como maridos, esposas, filhos, servos, servas, patrões, patroas, e nós te damos graça, Senhor, pelo estudo que recebemos nessas quartas-feiras acerca desta carta para a igreja de Colossos. E que eu e meus irmãos e minhas irmãs reunidos aqui possamos, ó Senhor, meu Deus, guardar essas palavras no nosso coração. Possamos ler em casa esse texto bíblico de hoje, ou desde o capítulo 1 até o encerramento de hoje, e possamos assim, Senhor, guardar a palavra no coração para não pecar contra Ti. Guarde o seu povo, Senhor. Bendito eles foram ao virem de suas casas para a sua casa, Senhor. E bendito eles são ao voltarem para suas casas. Dá, Senhor, uma semana abençoada, um final de semana abençoado, com a Tua presença, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com o Seu poder. Curando os enfermos, restaurando, Senhor meu Deus, aqueles que precisam de restauração. Glorifica o Teu nome, Pai, exalta o Teu bom nome, Senhor. Assim nós oramos e abençoamos a Sua igreja, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, todos digam amém. Amém. Irmãos, eu só quero recordar que sexta e sábado a gente vai ter EBF aqui na igreja, tá? Então, vocês podem trazer seus filhos, netos, sobrinhos. Só recordando, tá bom? Sexta e sábado, às 14 horas. Até às 17 horas. Isso. Quem é da igreja já pode vir, deixar suas crianças e depois só vir recolher. Quem não é, aí precisa ficar, porque a gente não tem conhecimento dos pais, né, do responsável, então é importante que eles permaneçam. Mas sendo da igreja, pode deixar seus filhos aqui, que a gente cuida. Amém?